Muito bem, voltando aqui agora na terceira parte dessa mensagem, o anjo transformado em homem. Eu terminei a segunda parte falando sobre Jó 38, verso 4, 7 e 21, e mostrei momentos da nossa preexistência na região celeste, onde Deus fazia alguns questionamentos a Jó, alguns Jó respondeu, que foi um outro capítulo, mas nesse capítulo Jó não soube responder, e Deus disse para ele no verso 21, olha, de certo você sabe, porque, olha, tu já eras nascido e grande é o número dos seus dias. Então, é bom que fique claro que, para que você possa compreender que os filhos do céu tiveram dois nascimentos. O nascimento em espírito, o momento da criação, nós vamos ver isso, e o segundo nascimento é o nascimento do véu, a partir do ventre, através de célula germinativa com célula reprodutiva por nossos pais. Amém? Ezequiel capítulo 5, verso 12. Vamos ver agora um episódio interessante, também parte do preexistencialismo espiritual. Veja, Ezequiel 5, verso 12. Olha só. Uma terça parte de ti, guarda bem essa expressão, ti, porque durante toda essa série nós vamos elucidar o que significa esta expressão. Veja, uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. A outra terça parte, não fala mais que é dele, veja, a outra terça parte cairá a espada em redor dele, veja, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, que é os quatro cantos, e a espada, que é a palavra, desembainharei atrás deles. Então veja, quem é essa primeira parte? A primeira parte era o ex-querubim, tá? Um anjo da terceira posição na hierarquia celeste, chamado de querubim, e com ele os seus subordinados, que vai aparecer numa outra parte que nós vamos tratar. O segundo terço aqui, que caíram a espada, eram espíritos criados em Cristo, claro, que quando descesse no plano da destituição, participariam de salvação por presciência e por eleição. Nasceriam no Estado de Israel, já nasceram, claro, e seriam judeus, claro. O terceiro terço, que espalhou aos quatro cantos da terra, somos nós que não temos o sangue israelita. Somos nós da origem gentílica, que participamos de salvação por predestinação. Então, havia um plano em Deus, havia vários planos em Deus. Havia um plano em Deus de transformar esse querubim em homem. Transformar o querubim em homem, sim. Para quê? Para que o próprio Deus pudesse se estender em todo o planeta em corpos de carne, que seria a multiplicação deste corpo em que ele transformou este anjo. E você vai entender durante a mensagem. Só que havia um segundo plano em Deus, um segundo plano, que era exatamente o plano da destituição. E o plano da destituição começa no princípio celeste e termina no princípio terrestre. Então Deus, como é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabia que este plano de transformar o anjo em homem resultaria em uma consequência. Claro. Então o que Deus fez? Primeiro Deus criou vários decretos. Mas ele criou um decreto que eu considero abençoado. O decreto mais importante para a igreja. Veja, Romanos capítulo 8,
verso 38, e depois eu retomo a explicação, só para você entender. Romanos 8, verso 38. Veja o que diz a Bíblia. Olha. Perdão. Romanos 8, 28. 8, verso 28. Olha. Sabemos que todas as coisas, diga, todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo disse aqui? Paulo disse que todas as coisas abençoam. Tudo. Aquilo que você compreende e o que você deixa de compreender. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Aquilo que existe materializado e aquilo que existe sem matéria. Tudo. Exatamente tudo, todas as coisas. Contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Então veja, um dos planos de Deus era pegar esse anjo da terceira posição na hierarquia celeste, transformá-lo em homem, mandar para a terra. A partir deste corpo de carne, Deus ordenou, você conhece a história, mas nós vamos passar lá, ordenou a multiplicação desse corpo, e de cada dois que nascia, em um Deus pegava e entrava, a partir da extensão do seu próprio Espírito, porque Deus é o Espírito. Compreende o mistério? Então, para que Deus transformasse esse anjo em homem, ele precisava ter um intento primeiro. Veja que interessante. Deus tinha um plano. Bom, vou pegar esse anjo, vou transformar em homem, vou usar a multiplicação deste véu, para que eu entre em cada de dois eu possa usar um corpo. Mas Deus precisava de um outro plano, de um intento, para fazer isso acontecer. E qual foi o intento? Isaías capítulo 54, verso 16, você vai ver qual era o intento de Deus para que esse plano fosse executado. Primeiro Deus teve que fazer alguma coisa para que esse plano fosse executado. Isaías capítulo 54, verso 16 diz assim, olha, eis que eu criei o ferreiro que assopra a brasa no fogo e produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador, diga, também criei o assolador para destruir. Então, essa palavra para é o desígnio. E a palavra destruir, ela é uma palavra dupla, de duplo sentido. Deus criou este anjo para destruí-lo como um ser celeste. Mas também criou ele para que, através da sua transformação, ele pudesse destruir, não os filhos do céu, mas os próprios filhos dele. Então, para que esse intento de Deus de destruição pudesse ser concretizado, Deus precisava criar um outro elemento, que é um elemento de oposição. Deus precisava criar um elemento de esquerda como oposição a um outro elemento da direita, para que esse intento da destruição pudesse ser concreto, e aí então o anjo seria destruído, como foi, e aí começasse o princípio terrestre. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 45 agora, você volta um pouquinho atrás, você vai ver que elemento é esse, que é uma lei. Deus precisava criar este elemento de oposição para que o intento da destruição pudesse se concretizar e desse partida no princípio terrestre que nós vamos acompanhar daqui para frente.
Isaías 45, verso 7, veja o que diz: E eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí no sistema religioso tem lá os mestres da hermenêutica, os mestres da exegese, doutorado daqui, seminário dali, de não, porque esse mal do grego é Ra. Deus não poderia ter criado o mal, porque Deus é bom. Quem sou eu? Quem é ele? Quem é alguém para dizer o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer? Se eu pudesse ditar o que Deus deveria fazer, eu seria Deus e ele seria homem. E eu sigo na próxima parte.